Portanto, estas são as mazelas, esta história verídica, é a história do nosso país e é importante nós falarmos dessas situações, falarmos desses factos, para podermos nos aliviar, para apaziguar os espíritos. Se estas informações continuarem por baixo da gaveta, fica muito mal, muitas pessoas continuam a sofrer e o país fica mesmo desorientado. Então, nós devemos conhecer a nossa verdade, como aconteceu na Europa, os casos de Schwarzwitz, não é? Em Polônia, os estudantes de toda a Europa chega aquela fase, vão, fazem viagem, vão lá para terem contato com aquilo que foi, portanto, o genocídio dos nazistas, não é? Que os nazistas fizeram aos judeus. Tudo bem, ninguém mais quer guerra em Angola, não precisamos mais do espectro de guerra, mas é necessário falarmos daquilo que aconteceu, só que devemos falar com verdade, aquilo que está a ser dito aqui. Tenho o Ministério Grace, Grace Revelé, que diz a reconciliação é interpretada no espírito do entendimento do partido-Estado e não Esse, sentido da irmandade angolana. Portanto, esse já ouviram, né? Judiciosa. E porquê? Zonito Alves, já, né? Aquele jornal é incapaz de dizer o crime que os cubanos fizeram ao povo de Angola. Aquele jornal é incapaz de dizer que os camaradas cubanos morreram conosco e são eles, juntamente com as FAFA, que suportaram a maior guerra de blindados vivida no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Aquele jornal é incapaz de compreender. Justamente porque representa uma frustração econômica que nunca mais volta. Foi necessário o esforço e a decisão esclarecida, com todas as implicações mundiais decorrentes do facto. Um esforço de países como a União Soviética, de facto. Como é a Cuba, que evitou decididamente que Homem Roberto, acompanhado não só teoricamente, mas no terreno, com outros indivíduos chamados socialistas, que evitou que a África do Sul, que trazia blindados e não palavras, não trazia jornais da África do Sul, foi justamente esta decisão que possibilitou que aquele jornal fosse até distribuído por Angola. De resto, nem estaria distribuído. Então, Vamos ver mais aqui. há qualquer coisa que não se pode ainda compreender. Se isto de facto vir a dar, o bigode. Procurações. Recebemos dias, os gabinetes ficam cheios de procurações. Eu estou na Figueira da Foz, eu estou no Alentejo, preciso que o Alberto, que ficou em Luanda, seja o meu procurador da casa que está, por exemplo, em qualquer parte de Luanda. Isto porquê? Se um dia isto puder passar, então é o fim desta revolução. Se um Estado aceita procurações, mas procurações de quem sobre quem? Se nós, se o Estado de Angola vai dar no direito constitucional, qual
direito constitucional. O povo de Angola arrancou-se ao nosso direito. Está a falar aqui dos portugueses que regressaram e estavam a rever as suas coisas, estavam a fazer procurações aos outros para reaverem os seus bens, né? Porque já que havia política de confisco, ou de nacionalização das casas, fazendas e etc. E ele estava aqui a dizer que estava a receber muitas procurações das pessoas que estavam Os camaradas, eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte: os comitês de ação no Porto de Luanda, os comitês de ação no aeroporto devem ter, de facto, muita vigilância. É preciso detectar. Nós não estamos contra os portugueses, fique claro. Não há contradição entre o povo angolano e o povo português. Estamos contra a mentalidade colonialista. E nesta base é importante detectar ali, no aeroporto de Luanda, estes aviões que chegam à meia-noite quando as pessoas estão a dormir. É importante ver quem é que desce e mais, saber ver quem são estes homens que agora vão à noite facilitar que eles entrem em Angola. Mas isso tem que também ver que depois usaram as palavras do mito para pregar que ele era racista. Gama, estes são documentos muito importantes. Raramente os angolanos têm acesso a essa fala do Nito Alves. Isso foi em Lusaka, não é? Não, isso foi em Luanda. E caros camaradas, Isso foi em Luanda, não foi em Lusaka. ainda dentro da própria lei do poder popular, Que ele está a dizer, estão a chegar no aeroporto, aviões, à meia-noite. os comitês de ação têm muitos pontos. que as pessoas estão a mandar de Portugal procurações para rever os seus bens, quer dizer que eles já estavam em Luanda. Ok, é isso. Portanto, são portugueses que já estavam em Luanda e queriam reaver as suas propriedades. Vamos passar a atuar não por palavras, mas por ações. A partir, vai ser a semana que entra. Pois, porque o Nito Alves era praticamente o governo ela estava a viver era uma espécie de bicefalia, né? Tinha o Neto como líder, mas tinha também o Nito Alves a exercer uma liderança como responsável dos órgãos de mobilização. Na próxima semana. Mas, entretanto, os primeiros medidas são os seguintes. Todos os indivíduos marcadamente reacionários. Onde é que é este? Aqueles que individualmente forem conhecidos como OCA, seja o mentor, seja o escritor, seja o distribuidor, aquele que for até agora apaixonado, fiel da revoltativa, seja o mentor, o ativista revoltativo ou coisa que valha. Quem for apanhado nessa atitude, ele terá que ser imediatamente preso. Esta parte hoje se ouviram bem. Ele está a dizer aqueles que fazem parte da OCA, é a Organização Comunista de Angola, revoltativa, que era uma facção que lutava contra o Neto. Quer dizer, ele está do lado do Neto. Aquelas fações que são anti-Neto, ele está a dizer que vão ser presos. Quer dizer, o Nito Alves do Neto. E está esse grupo também onde está o Filomeno Vieira Lopes. Ele também cometeu excessos, que era intolerante contra os grupos internos. E antes do 27 de maio, isso foi antes do 27 de maio, isto foi uma das razões também que fez o Filomeno Vieira Lopes fugir do país para Portugal, porque estava a receber ameaças do Nito Alves. Que se façam as acusações que forem feitas. E então que nos chamem mesmo esquerdismo, o nome será bom se for este.
Agora, o excesso do NIT foi esse de intolerância contra os outros, contra os grupos anti-neto. Com este cerco todo do imperialismo, a cercar toda Angola, do norte ao sul, com este movimento de reacionários vindo de toda parte do mundo sem controle no aeroporto, Deixa mais os outros de reacionários. Todos os reacionários dentro do país, não. Para que saiamos vitoriosos, é importante ter outras experiências. No fundo, o NIT também era um radical, né? Houve alguém que foi acusado depois de morto, não faz mal. Mas acusado, nós vamos negar o lado grave dele, mas houve de facto a decisão do Partido Comunista da União Soviética na época de Stalin, que fez com que a reação não pudesse triunfar no Estado da União Soviética. Evidentemente que erros terão que ser evitados. Quer dizer, ele... É importante que ninguém se vingue de alguém porque é seu inimigo pessoal. Esses casos serão vistos. Mas é que nós conhecemos quem é a revolta ativa. Nós conhecemos onde é que eles trabalham. Nós conhecemos quem, daqui a pouco, quem são os outros. A revolta ativa é do pai do Francisco Viana. Não há mais provas. O Viana, que depois foi preso. Foi torturado, cegaram-lhe uma das vistas. É a revolta ativa que ele está a falar. E foram presos. Então, o pai do Francisco Viana também esteve preso. Sim, esteve preso. Era do grupo dos reacionários. Do Andrade. O NIT tem este passivo também. Só que pronto, ele como estava a crescer muito, né? E depois havia uma altura que o MPLA teria... Estávamos em 77, em maio, o MPLA no final do ano iria realizar eleições, congresso, aliás. O NIT tinha já muita popularidade. O NIT provavelmente já defendia congresso com múltiplas candidaturas. Ele, se avançasse, provavelmente tomaria o poder. Seria ele a governar. Sim. O Neto, pois, claramente. O grupo de Neto antecipou-se, alegando que lhe acusou de golpe de Estado, fez aproveitamento desse radicalismo também dele. Disseram, não, golpe de Estado, esse gajo quer dar um golpe de Estado. E deram. É praticamente aquilo que aconteceu em 92, né? O Salupeto Pena da UNITA tinha também um discurso assim exagerado de radicalismo. Depois, quando foi para expulsar a UNITA, era só dizer, não, querem dar um golpe de Estado, está ali o Salupeto. Né? O jornalista ia lhe entrevistar, ele colocavam-lhe aquelas questões direcionadas, mas vocês se perderem, vão fazer a guerra, né? Quer dizer, ele diz, não, nós não estamos a dizer que vamos fazer a guerra. Ele depois só corta daquele não e diz, olha, vamos fazer a guerra. E diz, olha, Salupeto Pena admite que vai fazer a guerra. Tá bem? Houve esse tipo de aproveitamento. Aproveitamento é algo muito no perigoso. Fundo, aquilo que eles fizeram com o Salupeto é uma sequência daquilo também que fizeram com o Nito Alves. Né? O Nito Alves também foi vítima-alvo da propaganda também do próprio regime. Havia uma altura que ele dizia que Angola só seria verdadeiramente independente quando brancos e negros militassem também no brio político. Né? Depois, por exemplo, este discurso dele depois foi apagado, né? Por quê? Porque ele, ao dizer isso, quer dizer que ele defendia também a inserção, inclusão de brancos no burió político. Defendia também os brancos, mas só foram buscar outros, e outros foram deturpados para dar a entender que ele era anti-brancos ou anti-portugueses, né? E vimos aqui, ele de facto ele era contra o facto de alguns portugueses regressarem e quererem retomar as suas propriedades, suas casas que foram abandonadas em 75. Então, com base naquilo, lhe propagaram que era anti-português, que era anti-branco, anti-mulato. E os filhos dos portugueses, né, que estavam ali, atacaram-lhe, né? Derrubaram-lhe. Mas pronto, isso para dizer, é sempre... Por isso é que nós precisamos de comissão da verdade. Só uma comissão da verdade é que pode trazer isso aqui que nós estamos a analisar e que é apenas uma gota
no oceano e ficarmos Yeah. esclarecidos. Depois cada um faz o seu julgamento e a sua análise, se Nito Alves deu golpe de Estado, se queria dar golpes ou não, e vimos aqui ele era um pro-Neto, pro-Agostinho Neto, né? Ele está a atacar os homens da OCA, os homens da Revolta Ativa, que eram os opositores de Agostinho Neto. Ele era, no fundo, era o mais fiel que tinha ali do Agostinho Neto, né? Só que ele não concordava com o grupo que tinha sequestrado o presidente Neto, que eram os Laras, os Ico Icos Carreiras e outros. E ficou provado, de facto, que, a dada altura, no 27 de maio, quem estava a mandar aquilo era o próprio Lara, né? O Neto estava mais ocupado com outras coisas que todo mundo sabe, que outros vícios que ele tinha, outros hábitos, aliás, e ficou praticamente perdido quando iam lhe confrontar com situações de A e B que estavam presos, ele nem sequer sabia. E o discurso que ele fez de dizer que não há perdão e etc., é um discurso de alguém que andou fora de si no momento em que proferiu tais palavras, né? Uma pessoa em estado lúcido não diz esse tipo de palavras, né, que servem depois para condenar os outros.